Oi, gente, eu sou o Gianluca da Bossa Nova Turismo. É um prazer estar com vocês aqui. Esse é o primeiro episódio do Bossa Nova Cast, que é um podcast da Bossa Nova Turismo, que é a sua agência especialista em cruzeiros marítimos e fluviais no Brasil e no mundo. Olha, nesse primeiro episódio vamos tratar de assuntos muito interessantes e para você que nunca fez um cruzeiro, fica ligadinho que você vai ter muitas dúvidas esclarecidas. Estou aqui com a minha amiga Jéssica Andrews. Boa noite, Jean. Boa noite, pessoal. Jean, muito obrigada pelo convite. Eu já quero perguntar logo de cara, por que fazer um cruzeiro? Gente, essa dúvida, a gente está falando de um país continental como o Brasil, né? E uma minoria da população fez cruzeiro. Muita gente tem aquela dúvida ou aquele certo preconceito que acha que cruzeiro é uma coisa de rico. E não é, né? Da alta sociedade, da primeira classe, às vezes também impulsionados pelos filmes hollywoodianos e tal. E não é nada disso, né? É um mercado muito amplo, então você vai encontrar cruzeiros a partir de R$ 1.500 em 12 vezes sem juros, até cruzeiros de 200, 300 mil reais aí por pessoa. Então, é muito amplo, atende todos os tipos de público. Aqui no Brasil, nós temos duas companhias italianas que operam aqui, que a gente fala que são cruzeiros de cabotagem, né? Então, elas embarcam e desembarcam os passageiros durante uma temporada inteira, que normalmente é de novembro a abril, aqui no Brasil. Isso é bem interessante, porque impulsiona o nosso turismo local, impulsiona a economia local, o artesanato local, enfim, a cultura local, gera riqueza, gera renda e leva o nome do Brasil, das belezas naturais, culturais, para muita gente. Essas companhias, no caso, são a Costa MSC, né? Costa Cruzeiros e MSC Cruzeiros, muita gente deve conhecer. São companhias contemporâneas italianas, mas contemporâneas. A Costa foi pioneira aqui no Brasil, é bem interessante falar sobre isso. Então, a MSC traz um ar mais de modernidade, inovação e tal, e a Costa mais de tradição. Mas as duas são excelentes. Quem já teve a oportunidade de fazer um primeiro cruzeiro sabe do que eu estou falando, né? Um cruzeiro, você vai encontrar muitos benefícios numa mesma viagem. Então, você vai unir o útil ao agradável na mesma viagem. Jéssica, não sei se você já teve a oportunidade de fazer um cruzeiro. Não, ainda não, mas eu vou ter. É uma felicidade muito grande para quem faz um cruzeiro. Eu vejo pelos meus clientes, quem faz acaba fazendo outros, né? A gente costuma brincar que quem faz um, faz vários. Porque justamente a bordo de um navio você tem tudo o que você precisa para ter uma viagem excepcional. Então você vai ter uma oferta muito grande de entretenimento, você vai ter culinária internacional, você vai ter shopping, você vai ter cassino, piscinas, solariums, jacuzzis, shows, bares, música ao vivo, enfim. E como eu falei, atende todos os públicos, então é muito interessante parar para pensar como é amplo esse mercado e como o brasileiro, aos poucos, descobre o mercado de cruzeiros. E para a Bossa Nova, claro, é um prazer muito grande ajudar as pessoas a encontrar o cruzeiro ideal, a encontrar a viagem perfeita, a moldar o roteiro, o momento mais especial do ano para aquela pessoa, para que ela possa viver um momento excepcional a bordo de um navio de cruzeiro. Tá, Jean, muito legal. Mas eu quero saber, assim, como é que funciona para uma pessoa querer viajar de navio? Qual é o primeiro passo que ela tem que fazer? Além de, claro, escolher o destino. Eu quero ir, talvez, para Balneário. O que ela precisa fazer primeiro? Vamos lá. Para reservar um cruzeiro, o que é importante entender é que os cruzeiros operam aqui no Brasil de novembro a abril. Então, é o que a gente chama de temporada de cruzeiros, né? Nessa temporada, gente, tem todos os tipos de roteiro. Tem roteiros nacionais, tem roteiros internacionais, tem roteiros que vão para o Nordeste, roteiros que vão para o Sul, como é o caso de Balneário, que você comentou. Tem roteiros que fazem Rio de Janeiro, Búzios, Ilhabela, que são regiões mais próximas. Então, você tem uma amplitude de opções aí para escolher. Tendo essa data, né, esse tempo, esse prazo que eu falei, que é de novembro a abril, você vai escolher o que cabe nas suas férias, no seu orçamento, né? Os cruzeiros mais longos custam mais.
Os mini cruzeiros que estão em alta, inclusive, são mais baratos, são mais acessíveis, né? Todos eles têm a facilidade do parcelamento em 12 vezes sem juros, que é bem interessante isso, que assim, quando a gente fala de turismo, é raridade, 12 vezes sem juros, é uma facilidade bem interessante. Então, assim, você tendo, eu posso ficar uma semana fora, ou eu posso passar um mês fora, né? Minhas férias eu tirei 15 dias. É muito importante isso para a gente definir também de que prazo a que prazo você vai conseguir reservar o seu cruzeiro, tirar suas férias e curtir em alto mar da melhor maneira possível. Legal, Jean. Agora eu tenho infinitas dúvidas. A minha dúvida atual, eu quero saber assim, quais são os mitos e verdades num cruzeiro? Certo, vamos lá. Gente, o que acontece? A gente foi influenciado, viu muita coisa por meio do cinema, né? Então, quem viu o Titanic acha que nunca vai embarcar num cruzeiro, né? Mas, na prática, um cruzeiro é extremamente seguro, né? É um dos meios de transporte aí mais seguro. Tanto é que ele é usado como, hoje em dia, 90% das vezes, 100% férias, lazer, turismo, né? Então, não é mais usado como locomoção, de tão prazeroso que é estar a bordo de um navio. Então, tem alguns mitos e verdades. O medo que as pessoas sentem de estar rodeado de água ou de achar que o navio balança muito, não balança da forma que as pessoas pensam, né? Os navios são modernos, têm estabilizadores. Também a gente tem cada vez navios maiores, né, operando. Então, navios maiores têm mais estabilidade. Navios maiores têm uma flutuação impecável. Então, é bem interessante parar para pensar sobre isso, porque o mundo avança e o mercado de cruzeiros, que não para, são cada vez novos navios maiores, melhores, inovadores e tal, acompanham isso. Então, os mitos, eles estão ficando no passado, né? As pessoas estão descobrindo o mercado de cruzeiros, as pessoas estão descobrindo que é uma modalidade de férias muito interessante. E, assim, é algo que, aos poucos, os mitos estão sendo sanados, podemos dizer. Então, é bacana isso. Existem mitos também que são muito específicos, né? Como, por exemplo, que cabine interna embaixo da água. E não existe isso, não existe nenhuma cabine de passageiros, nem nada do tipo que seja submersa, ou que fique no casco, lá embaixo e tal. Não, os navios, as cabines ficam nos decks superiores, né? As internas, você vai encontrar interna até no último deck. Tiver decks de cabine de acomodação e tal, você vai encontrar a cabine interna. Então, é interessante isso, porque é um mito que, às vezes, as pessoas falam, eu vou estar debaixo d'água. Se acontecer alguma coisa, naquele pânico, para onde que eu vou? Né? Então, é interessante. E a gente não pode esquecer, Jéssica, também das verdades, né? Tem os mitos, que são alegorias, e tem as verdades. Então, você tem a verdade que o navio é luxuoso, o navio tem uma culinária bacana, é verdade. Você vai comer bem, você vai ter fartura de comida, é verdade. No navio você vai ter cabines econômicas e cabines extremamente luxuosas, espaçosas e tal, é uma verdade. Então, tem os mitos, mas tem muitas verdades aí que quem viaja acaba descobrindo, e é um prazer muito grande que a pessoa sempre volta a fazer um cruzeiro numa outra oportunidade. Jean, agora eu quero saber. Eu, Jéssica, tenho vontade de viajar de navio. Olhando aqui para mim, eu sou rica. Qual o perfil de navio que você me aconselha? A gente tem, como eu falei, uma variedade muito grande no mercado. Mesmo tendo só 2 companhias aqui no Brasil, operando aqui no Brasil, tem os cruzeiros internacionais, que aí a lista é extensa e sempre muito grande. Mas existem perfis. Aqui no Brasil, é interessante que, recentemente, surgiram em alta os cruzeiros temáticos, né? Você já deve ter ouvido falar, muita gente já ouviu falar, que é um cruzeiro de um artista, ou de um grupo musical, ou de uma banda, enfim, ou de um gênero também, né? Então, teve o cruzeiro, por exemplo, do Neymar,
da Ana Castela, do Zeca Pagodinho. Da Xuxa, da Mônica. Teve do Gloob, né? Que foi infantil, bem interessante também. Esses cruzeiros temáticos, de fato, estão em alta, né? Mas são públicos muito nichados em cada um deles, né? O cruzeiro comum, regular, que a gente chama, né? Que são as saídas mesmo, que, como eu falei, acontecem de novembro a abril. Você vai ter, por exemplo, uma saída que vai de carnaval, numa época de carnaval, é mais aconselhável para um tipo de público. É uma saída de internacional que vai para a Argentina e para o Uruguai, num mês como abril, você vai encontrar um outro tipo de público, um público mais velho, né? Então, isso é bem interessante também. Sabia? Eu prefiro esse público. Então. Gosta de dormir cedo. Dormir cedo, descansar, ter tranquilidade, enfim, comer bem e curtir, né? Então, eu sou um senhor de idade. Minha alma é de senhor de idade. Então, é interessante isso, porque tem cruzeiro para todo mundo. Tem cruzeiro para jovem, tem cruzeiro para velho, tem cruzeiro para criança, tem cruzeiro para ir a criança, o tio, a tia, a madrinha, o padrinho, o vô, a avó, o pai, a mãe. Só não vai o papagaio, o periquito, o cachorro e o gato. Não tem como. É um mito, hein? Isso é um mito. Mas tem cruzeiro para todo mundo. Então, é só escolher o seu cruzeiro, escolher a sua data, já escolher o seu roteiro, o seu pacote, a sua cabine, o que vai estar incluído, onde você quer embarcar e ir curtir. Cruzeiro é isso, é não ter preocupação, é ter tranquilidade no momento que você tá viajando. E o navio te leva, né? Então, hoje você está em Santos, amanhã você está no Rio de Janeiro, depois você está em Salvador e depois você está em Ilhéus e depois você vai para Maceió e assim ele volta e faz uma paradinha em Ilha Grande. Então você tem isso, né? O navio te leva, você está dentro do navio, aproveitando, usufruindo de tudo isso, de todo o conforto, de glamour, luxo, tranquilidade, entretenimento, gastronomia. E aí o navio está te levando para conhecer ainda destinos espetaculares. Ainda de brinde você vai ter o privilégio de conhecer ou revisitar destinos espetaculares. Eu quero saber aqui, quanto tempo dura, por exemplo, eu saí de Santos, eu quero para Ilhéus, como você falou, quanto tempo dura essa viagem? As viagens que vão para o Nordeste são de 7 noites, sempre, tá? Mas é um dia, sai de manhã e eu chego... Você vai chegar normal... Não, uns 2 dias para chegar, para chegar uns 2 dias. Não, porque ele provavelmente, para ele chegar em Ilhéus, ele vai parar no Rio. Então, ele faz uma paradinha aí entre o meio do caminho para que você não fique um dia inteiro navegando. Então, é interessante porque você chega até o extremo, mas até você chegar ao extremo, você consegue curtir outras paradas que o roteiro te oferece. Bom, gente, um prazer estar com vocês aqui. E esse foi o primeiro episódio do Bossa Nova Cast, que é o seu podcast sobre cruzeiros. Então, espero o próximo. Falta pouco, tá chegando. Aguardo você.